a Cisjordânia é bom, é muito importante olhar também para desmistificar essa história de olhar o conflito e justificar tudo pelo Hamas. Não tem Hamas na Cisjordânia, nunca teve. Cisjordânia não tem grupo armado. E vai lá o que acontece: prisão em massa, mortes, repressão de protesto, né? Mesmo em Gaza, chama atenção um evento também, parece um século isso, mas foi em 2018, 2019, houve uma grande marcha dos palestinos em Gaza para secas. O Hamas foi contra, porque foi um movimento pacífico. Uma multidão, 170 mortes e milhares de feridos. Assassinado. Não teve foguete, não teve ninguém de Israel morreu, absolutamente ninguém. Então, aparece, tem várias cenas, franco-atiradores, tirando o joelho e matando. Ou seja, estou falando tudo isso para dizer o seguinte: essa história, Israel canalizou, não tem movimento pacífico para Israel. Você apoia o BDS, explicar às pessoas, boicote, desinvestimento e sanção, um movimento político internacional baseado na África do Sul. Eu só apoio, vou boicotar, ponto. Isso é considerado terrorismo, ameaça a Israel. Então, qualquer tema, jogando foguete ou não jogando foguete, é considerado violência contra Israel. Então, vamos dizer, essa sensibilidade de Israel para ameaça aumentou muito. Tá? E, portanto, esses grupos hoje voltando, não há diferença nenhuma em relação à questão palestina. Aí não. Quando vem um outro governo de coalizão, me lembro, todo mundo, tem dois árabes. Claro, tem cúmplices. Tem gente da elite árabe dentro de Israel que faz esse papel para dizer que é um governo mais aberto à colisão com os árabes. Né? Então é isso, é uma situação realmente assim, que esgotou todos os pontos antes desse conflito já, de mediação, quer dizer, aquele estilo década de 90 acabou, não tem mais jeito. Acabou. Ponto final. Não tem mais. E lá na Palestina não tem uma outra organização como alternativa a Hamas e ao Fatah. Tem um líder palestino que está fazendo muito sucesso aí nas redes, Mustafa Barghouti. Ele foi candidato a presidente em 2005 ou 2006, eu não lembro. Antes da eleição parlamentar, ficou em segundo lugar, sozinho. Foi na frente. O Hamas boicotou a eleição e ele perdeu para o Mahmoud Abbas. Mas teve uma votação muito importante, estava preso, Israel prendeu. Então, assim, essas alternativas também foram. Não interessa para Israel, não interessa. Para o Netanyahu é bom ter o Hamas. O Haaretz colocou na primeira página, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, entre aspas, uma fala do Netanyahu em 2019 para o seu partido Likud. Está entre aspas, que eu saiba, o Netanyahu não processou o Haaretz. Ele diz assim: aqueles que, como nós, não querem o Estado palestino devem apoiar o Hamas. Está dito isso. E tem elementos para isso. Né? Então, é uma situação desesperadora. Eles dizer, bom, para onde que vai? Né? Podemos falar um pouco para isso. Mas eu já aponto o seguinte: a minha direção que eu tenho tomado já há um tempo. Tem um poema do Eliot, é longo, eu adoro até o momento que ele fala. A gente vai caminhando na vida. Quando chega no final, volta para o início. Mas você volta de um outro jeito, não é do mesmo. Né? Eu vou voltar lá na criação do Estado de Israel. Israel foi criado por grande potência. Para ter Estado palestino, só a grande potência, senão esquece. Acabou, fim de papo, o resto é tudo retórica. Né? Então, quando teve a partilha da Palestina e deu mais território e reconheceu Israel, quem que fez? Grande potência, em primeiro lugar a União Soviética, reconhecer Estados Unidos, Inglaterra, França e tal. Para ter coisa, depois a gente volta a isso. Tem que ter agora Rússia, China, né? Claro, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Tem que ter. Então, ou seja, pelas variáveis internas, esgotou, acabou. Vai ficar esse conflito aí. Ninguém vai conseguir estabelecer
Estado palestino é um, Israel não vai querer nenhuma tendência dentro de Israel, né? E agora, subindo esse número de mortos, como é que você sentar numa mesa de negociação para Estado? Israel já colocou, já descartou, opinião pública israelense, acabou, não tem mais o que falar, isso aí já era. Então, é a grande potência, a situação que a gente está na grande potência já, já diz tudo. Então, só concluindo, hoje você tem três, eu diria que você tem quatro realidades da população palestina sobrepõe. O da diáspora, que foram expulsos, tem os descendentes, estão em vários lugares do mundo. Os que estão dentro de Israel, mais de 20% da população. Os que estão na Cisjordânia e os que estão em Gaza. São quatro realidades diferentes. É o mesmo povo, a mesma reivindicação de Estado Nacional, mas atualmente quatro realidades distintas. Então, é uma situação realmente complicada que vive sempre viveu há 75 anos, mas nesse momento em que se encontra o povo palestino. Muito interessante isso que você coloca, né, do conflito, ou assim, da diferença, né, das diferenças de interesse, porque você tem esses grupos, né, a diáspora, os que vivem dentro de Israel, os que vivem na Cisjordânia e Gaza. E aí, eu destacaria aí o papel do Trump, né, que Sim, jogou, né, umas boas pás de cal aí para enterrar esse sem dúvida. problema, né? Pelo menos de que se houvesse alguma possibilidade de resolução no âmbito interno ou entre as partes diretamente envolvidas, né? E o Trump, para mim, eu acho que ele supera todas as marcas de apoio incondicional a Israel promovido pelos Estados Unidos, escancarado aí aos olhos do mundo, né, ao longo desses anos. A gente tem que... eu registrei aqui alguns marcos, né? 2017, por exemplo, ele anunciou a decisão de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, né, reconhecendo a cidade como capital de Israel. Em seguida, eles cortaram a ajuda bilateral aos palestinos e a agência de assistência da ONU, né, para os refugiados da Palestina. Então, esse pessoal que está fora, que não pode retornar ou que está dentro ali, transitando, né, internamente, fecharam o escritório de representação da OLP em Washington, né? Que vai ser muito difícil reabrir isso, vários especialistas têm dito isso, né? E eles aí foram às vias de fato, quer dizer, ele anunciou e depois ele foi lá e abriu a embaixada em Jerusalém, né? E ainda reconheceu a soberania de Israel sobre alguns territórios ali, né? Então, Colinas de Golã foi né, um pedaço, ele expressou ali um tremendo discordância, desacordo ali com a posição de décadas mantida pelo Departamento de Estado com relação aos assentamentos de Israel na Cisjordânia, né, sobre a inconsistência com o direito internacional. Já falei isso, mas eu acho que o Trump ele pega nesse ponto, né? E ele anunciou aquela visão que ele tinha, né? Aquela ideia que ele tinha de paz para Israel e Palestina, que é risível, né? Aquilo, né? O plano do Trump, que ele foi chamado de plano para paz para prosperidade, né? Alguma coisa assim. Ele Sim. prevê que Israel anexe pelo menos 30% da Cisjordânia, né? Então, anexando ali o Vale do Jordão e os assentamentos ali construídos. E é claro que isso resulta de imediato, né? Se soma para um lado, diminui para o outro, soma zero ali, né? E isso sem contar os refugiados palestinos que não teriam direito, né? Então, que você fala que são esses, a diáspora, então eles não teriam direito, mesmo que quisessem voltar, regressar às suas propriedades Sim, e reaver isso, né? Não teria. Aí o Trump promete um dinheiro, que aí você vai olhar, não, mas olha, o Trump prometeu, né? Eu ouvi uma entrevista no final de semana na CNN com um que participou desse acordo, e ele disse assim: não, mas vai ter um desembolso, os Estados Unidos se prontificaram a doar ali uma ajuda, né? Uma ajuda
que não é nada, assim, que é 50 bilhões para o desenvolvimento do Estado de Israel, e vai saber em quantos anos, ao longo dos anos, e se vai desembolsar mesmo isso, né? Aportar esse recurso. Quer dizer, tudo muito um plano de paz, sendo que não se consulta o outro lado e sendo que não tem detalhado nada, não tem nada firme com isso, né? Com as partes diretamente interessadas ali, ou estou me referindo mais à Palestina, né? Porque Israel, é claro, está garantido o direito dele, né? E o Trump ainda negociou os acordos com vários estados árabes para normalizar as relações com Israel, né? Então, com isso, eu pego um gancho para a gente, para você tocar sobre as questões geopolíticas no âmbito regional, né? Envolvendo aí os demais países do Oriente Médio e os interesses das grandes potências, né, nomeadamente China e Rússia, no contexto dessas relações tensas entre eles próprios com os Estados Unidos, né? A China tem sido cobrada por não condenar o Hamas, e isso foi de vários, né? Em várias entrevistas eu ouvi isso, né? Em alguns. E aí, assim, bom, então vamos entender, né? Qual é esse papel da China aí, por que ela está se comportando dessa forma. A China assinou parcerias econômicas com a maioria dos países do Oriente Médio, em particular os investimentos aí chineses e os projetos de construção na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, né? Estão com um investimento pesado ali, eu acho que na Arábia Saudita, coisa de 55 bilhões, e nos Emirados Árabes, coisa de 40 bilhões, mais ou menos, né, de investimentos aí chineses nessa região. E a China também é o maior parceiro comercial do Irã, né? Aí, assim, pelo menos na última década, concordou, assinou o termo de investimento, né? Acordo de investimento, o memorando de entendimento ali sobre investimentos importantes, são 400 bilhões de investimentos no país, né? Ao longo de 25 anos, é claro, não vai desembolsar tudo isso, então a China faz esse planejamento de longo prazo e o Irã está nesse planejamento. Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente uns insights sobre isso, né? Então, esse envolvimento das grandes potências, e você falou, eu concordo com você, né, que para criar o Estado palestino precisa ter a mobilização das grandes potências. Então, tocando nesse assunto, como é que ficam isso, como se configuram todas essas relações aí com esse envolvimento de China e de Rússia, aliás, né, que eu não falei de Rússia aqui, mas com a guerra toda que está em andamento lá, né, e a questão que já teve com a Síria. Então, enfim, se você puder trazer isso para a gente. Bom, essa eu acho que é a grande questão, é a grande novidade dessas mudanças da política internacional no Oriente Médio, né? Então, se a gente pegar o fio que a gente estava traçando, guerra 73, paz com o Egito, crise do petróleo, recessão mundial. De lá para cá, o que foi uma política de Estado dos Estados Unidos? Trazer os países árabes, todos, né? Então, Jimmy Carter declarou formalmente que o Golfo era um local, não é de segurança internacional, de segurança nacional norte-americana. Foi declarado e tratou assim. Guerra do Golfo, os Estados Unidos vai montando base militar em todo o Golfo. Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, e foram aproximando, todos eles. Quem ficou de fora, país árabe. A Síria foi o único dos países árabes, né? E, claro, o Irã, um país que é persa, está na região, ficou fora. Trouxe todos os outros. É uma linha que você vai traçando assim. E trazendo tanto o nível diplomático como de negócios, as elites. É uma interpenetração muito forte das elites. A Arábia Saudita, nós estamos falando de Israel, até então, até um tempo atrás, considerada como Israel. Quando teve os atentados no 11 de setembro, a única delegação que pôde sair no dia 12, sem nenhuma revista, foi a Arábia Saudita. Faz o que quer. Faz o que. Bom, o que aconteceu? Por vários motivos, esses países, e principalmente a Arábia Saudita e Emirados Árabes, foi
descolando um pouco dos Estados Unidos, já há um tempo. A gente tem notado isso. Tem grupo nosso aí tem seguido um pouco isso e tal. E por várias razões. A Arábia Saudita, do outro lado, está no OPEP com a Rússia. Foram se aproximando cada vez mais. Os dois determinam a produção e o preço do petróleo mundial. A Rússia foi se aproximando dos Emirados Árabes. Muitos negócios com Emirados. E a Rússia entrou na guerra da Síria, que foi importantíssimo. Só que muita gente olhou só para esse lado militar. Por exemplo, num livro, você e o Sebastião organizaram, tem um capítulo lá, 2 capítulos que nós escrevemos aí com o Gustavo, Rodrigo, sobre a Vitória, sobre essas coisas dos governos americanos, repercussões no Oriente Médio, seminários que nós estamos participando também. Eu tinha trazido guerra da Ucrânia para cá. Porque veio a guerra da Ucrânia, o que aconteceu? Os Estados Unidos apertou, Arábia Saudita e Emirados Árabes, eles se aproximaram mais ainda da Rússia e da China. Pra você ter uma ideia, a humilhação dos Estados Unidos, aos Estados Unidos, o Emirados e a Arábia Saudita compra petróleo da Rússia e vende no mercado internacional. Então, nos Estados Unidos, eu fiz um levantamento disso. Todos os analistas, a palavra pode ser diferente. Retraimento do Oriente Médio, abandono, lacuna, sei lá. Mas, enfim, os Estados Unidos não é mais aquele no Oriente Médio. Aí é que está. Teve um... E aí, os fatores contrários à influência dos Estados Unidos no Oriente Médio vêm gradativamente aumentando. Aí veio a Arábia Saudita, distensionamento com o Irã. E quem patrocina? A China. Eu sigo isso há muito tempo, Neuza. Ninguém, antes de acontecer, ninguém escreveu sobre isso. Nenhum especialista do Irã, que é o Trita Parsi, ninguém. Todo mundo foi tomado de surpresa desse evento. Então, isso vem já constituindo que o Oriente Médio está perdendo. Ok. Quando vem aí o 7 de outubro e as consequências, eles, nas entrevistas, perguntavam para mim, bom, e agora as alianças? Eu falei, aquela correlação que estabeleceu ali na Ucrânia, creio que não vai se aplicar para a Palestina. Por quê? Porque é de Israel. Israel tem um bom relacionamento com a Rússia, com a China e, sobretudo, com a Índia. Nos primeiros, parece um século isso, né? Dia 7, mas nas primeiras semanas, ok, isso já mudou. Essa configuração está se reproduzindo, sim. As circunstâncias permitiram que Rússia e China começassem a gradativamente tomar outras atitudes. E por quê? Veja como é que vai relacionando. Porque os países árabes, esses que eu citei, aliados dos Estados Unidos, estou falando dos aliados, pressionados pela rua, o começaram a se afastar de Israel. A nota mais dura até agora foi da Arábia Saudita contra Israel. Já no dia 8 de outubro, antes desses ataques. Egito, nunca o Egito soltou essas notas. Deram cancelaram a reunião com o Biden. Ia lá. O Blinken foi para o Oriente Médio tentar resolver. Foi nesses 6 países aí que eu estou falando. Por exemplo, Arábia Saudita, Emirados, Jordânia, Egito. Fez o giro, eu tenho que comentar disso. Aí ele desce o avião, você olha a cara dele, parece que ele está com Covid. A coisa foi mal, deu ruim. Vai reunir com o Netanyahu, 9 horas de reunião. 9 horas. Porque a coisa está difícil para os Estados Unidos. Então, eu diria, politicamente, diplomaticamente, os Estados Unidos estão nos piores momentos do Oriente Médio. Pior momento. Completamente isolado. Então, aquilo que os Estados Unidos se via de jogar a Arábia Saudita com o Irã, a China já acertou. Pode mudar, mas até agora nada. Suas variáveis estão todas subiram para os Estados Unidos. Ele não tem mais onde operar. Temos de articulação. Vai dar arma para Israel e vai matar palestino. Mas isso aí não vai resolver a situação que vai tornar instável. O Egito já, Jordânia, todos eles estão manifestando desagrado. Sim. Marrocos
O governo do Marrocos é o maior aliado de Israel. Tinha 500 mil pessoas na rua. Então, ou seja, com todas as críticas, e eu tá num desses livros aí que se organizou com o Tchau. Eu olhei com atenção os acordos de Abraão. Muita gente... não é, obviamente que eu não concordo. Estou dizendo que foi um lance do Trump, porque ali ele começou a amarrar esse cerco, voltar a trazer esses árabes para a área de negócios, com Israel e coisa. A Arábia Saudita que não entrou, e ia entrar agora. Netanyahu foi lá na ONU e depois ele reuniu com o Biden e mostrou o mapa. Que mapa? Que é o corredor da Índia. Índia, um grande aliado de Israel. O primeiro-ministro da Índia tinha passado por Nova York antes, uma visita que foi muito saudável. Tudo. Índia, Arábia Saudita, Israel, Europa. O outro é China, Irã, Arábia Saudita, Turquia. Esses dois, está lá, os dois corredores. E a Arábia Saudita é o peça-chave, está disputado os dois, pulou fora. Muita gente diz, e eu concordo, que um dos objetivos políticos do ataque do Hamas foi impedir a adesão, que a Arábia Saudita, tudo que indica, ia aderir aos acordos de Abraão. Né? Então, veja, com isso eu estou querendo dizer o quê? Que o Biden, eu estou falando em termos analíticos, então, jogou até fora o que o Trump fez. O Trump está falando isso. É um trapalhão. Entendeu? Ele conseguiu, o Trump já há um tempo falou, o Biden, tudo que a gente está fazendo com os árabes, ele jogou no lixo. E é verdade. É verdade. Ele está, assim, o diagnóstico dele está certo. Então, os Estados Unidos, nesse momento, não tem plano nenhum. Zero. Quem está falando isso? A turma dos analistas que são do democrata. Fareed Zakaria, Thomas Friedman. Não é os críticos, não. Os Estados Unidos está perdido. Está perdido, completamente perdido. Vai ficar dando... Qual a política hoje? Dar arma para Israel, mandar lá os porta-aviões para servir de efeito de dissuasão com o Hezbollah. De um amigo meu falou assim, ixi, agora... Falei, pensa bem, a falta de habilidade, a superpotência preocupada com uma organização que nem é Estado, que é o Hezbollah. Então, a coisa está feia, né? Quer dizer, ele não consegue operacionalizar isso, não consegue falar com o governo do Líbano, quer dizer. O Alto, escreveu um artigo agora muito bom na Foreign Policy, os momentos que os Estados Unidos deixou passar. E se você olhar o texto é muito interessante. O que ele vai pontuando? Em todos esses momentos ele diz, precisava estar o Irã, precisava estar o Irã, precisava estar o Irã. Ou seja, alimentando a interpretação do Mersham e do Alto, que os Estados Unidos tinham que ter uma posição de articulação e admitir o Irã. Mas não admite o Irã porque tem Israel. Porque seria muito bom para os Estados Unidos articular isso. Então, o Irã é o ator que dá as cartas e não pode ser isolado. Quer dizer, ele vai ter que... Se não colocar o Irã na mesa, ele não sai nada. Entendeu? Não sai. Por quê? Hamas está com o Irã, Hezbollah está com o Irã, a Síria está com o Irã. E como você disse, o Irã está com a China e está com a Rússia. E agora aproximando da Arábia Saudita, que era o grande problema. Então, os Estados Unidos estão isolados, completamente, sem saída. E aí fica esse desfile. Eu acabei de participar do programa entrevista. Falei, que tanto diplomata vai lá para Tel Aviv? Falei, europeu. O Haaretz está falando. O que é isso? É show? Showzinho? Vai Holanda, França, não sei o quê. Não significa nada. Eles estão querendo dar a ideia que eles estão articulados e tal. Está nada. Está perdido. Eles estão perdidos. Quem dá as cartas lá está perdido. Então, é um momento complicado para os Estados Unidos, não tem perspectiva, e além de todos os elementos que você, o grupo do Ineu segue, que está olhando os Estados Unidos, coloca mais esse aí na questão eleitoral. Não que o americano está preocupado com o palestino. O palestino é gente, o palestino é árabe não é gente. Ele vai falar dessa ideia dos Estados Unidos, do presidente está colocando os Estados Unidos em apuro. Os Estados Unidos não têm força, os Estados Unidos não têm mais poder, não têm influência. Os Estados Unidos está fraco. É isso que o Trump vai pegar. Isso pega em eleição.
né? Então, retirar seu corredor do Oriente Médio. Ucrânia vai de mal a pior para os Estados Unidos, então, sorte, completamente. Tá? Entendeu? E agora a Rússia, mesmo tendo um bom relacionamento com Israel, já está ali saindo, né? Não está subscrevendo, está criticando. E vai ser um lance, antes desse conflito, eu falei para o pessoal lá do grupo, do GES, falei, vão ficar de olho na China. A China emitiu uma declaração daquele jeito deles, né? Meio confuciana, tal, para Palestina, mas já emitiu antes do dia 7. Agora você falou, está entrando mais. Já falou em 2 estados. Né? A China entrar nisso aí vai ser fim mesmo dos Estados Unidos. Então, é um momento aí delicado. Só para completar, a possibilidade, não estou dizendo que vai ter, de ter cessar-fogo, e acho que vai demorar, tudo indica, mas quando tiver, quem é que pode fazer? Esses países árabes. Por quê? Catar, Arábia Saudita e Emirados se relacionam bem com o Hamas. O Catar é mais de todos. Tem o Hamas, tem líderes do Hamas que moram no Catar. E relacionam bem com Israel. Então, para fazer isso, não sei eles, não são os Estados Unidos. E provavelmente a China atrás deles. Não diretamente, mas atrás deles. Então, que tudo indica, o cessar-fogo, inclusive vai ser uma coisa, vai vir por aí, porque pode negociar a questão dos reféns e tal, depois de muita morte, mas vai ter uma negociação. Então, eu diria, eu não sei, Neuza, eu estou arriscando a falar, tá? Estou batendo papo aqui com você, estou pensando. Eu não lembro de uma situação dessa com os Estados Unidos no Oriente Médio, assim, de fraqueza, de falta de aliança. Nunca, não me lembro disso. Está ficando isolado. Pode consertar o rumo, parece que não. As declarações continuam do Biden completamente inoperantes. Eu não sei se chegou a ver um alto funcionário do Departamento de Estado se demitiu, criticando a política dos Estados Unidos por Oriente Médio, e saiu um boato. Então, é um momento complicado para os Estados Unidos ali. Eu nunca vi os Estados Unidos nessa situação política diplomática.